Uma reforma administrativa tem ganhado apoio no Congresso. Uma avaliação do Instituto República.org mostra avanços na proposta da reforma, como a vedação de adicionais automáticos, a proibição de verbas retroativas e a extinção de penduricalhos sem aprovação. Ainda assim, o Instituto traz pontos de melhoria na proposta. Vamos conversar agora sobre esse assunto. A gente conversa com Guilherme César Coelho, fundador da República.org, que é um centro de estudos dedicado a melhorar a gestão de pessoas no serviço público brasileiro. Muito bem-vindo aqui, hein, Guilherme? Obrigada por conversar com a gente. Uma boa tarde. Boa tarde, muito bom estar aqui. Muito bom te receber também. Gostaria muito de saber a avaliação de vocês, então, e entender um pouco mais sobre esse estudo quando a gente fala de reforma administrativa no Congresso especificamente. A gente sabe que alguns pontos já foram apresentados, as discussões estão começando a avançar. Quais são os pontos que, na avaliação de vocês, faz sentido levar adiante? Olha, a reforma administrativa é a melhor oportunidade que a gente tem nos próximos meses de reestruturar o Brasil para mais crescimento, para um melhor ambiente regulatório, para a gente poder dar à iniciativa privada mais oportunidade de gerar riqueza. É através de uma reforma administrativa num Estado tão eh, presente em nossas vidas, e que bom que é presente, porque não existe vida boa em estados, em países onde o Estado não é competente, não é efetivo. Então, a reforma administrativa é o caminho para melhorar nossas vidas e melhorar nossas empresas. Tem oportunidade de corte de gastos ao endereçar supersalários, então, hoje o rombo no orçamento do governo federal é de 46 bilhões de reais. A gente sabe que os supersalários, num estudo do Movimento Pessoas à Frente, com Bruno Carrava, são de pelo menos 11 bilhões de reais. Então, a gente tem aí 20% de corte de gastos que ajudariam muito a gente sinalizar para uma maior baixa de juros, mais rápida baixa de juros, o que melhora muito o nosso ambiente regulatório. A reforma administrativa também é uma oportunidade para a gente melhorar cada vez mais os quadros que trabalham por todos nós. São 2 milhões de pessoas no Brasil que trabalham no serviço público, nas 3 esferas e nos 3 poderes. Essas pessoas têm que ser cada vez mais motivadas, cada vez mais alinhadas com os objetivos dos seus órgãos. Queria falar aqui especificamente da área de regulatória, de ambiente de negócio, que é tão importante para a nossa discussão aqui hoje. O Brasil hoje é uma nota muito ruim, segundo o Banco Mundial, no que se diz a qualidade regulatória. Existe um índice de qualidade regulatória do Banco Mundial que nos dá uma nota 4 de 10. É muito ruim, a gente está reprovado nisso. O INSPE recentemente fez o INSEJUR, o Índice de Segurança Jurídica, também tem tudo a ver para empresas, empresários, e o Brasil tem uma nota aí de 3,5 de 10, que também estamos reprovados. A maneira da gente melhorar a nossa capacidade regulatória, a nossa inteligência regulatória é investir em quadros que fazem a diferença, gente boa que trabalha para governos, que tem muita gente boa nesse Brasil. A gente tem que valorizar essas pessoas, controlar essas desigualdades salariais que são expressas principalmente nos supersalários, que custam um quarto do que custa do nosso rombo no orçamento federal. Então é muito importante a gente melhorar, reconhecer e alinhar essas pessoas com objetivos das organizações públicas, como a gente faz nas empresas privadas, e endereçar esses supersalários que são inconstitucionais, são errados e custam muito caro, custam em taxa de juros, custam em custo Brasil. E vocês têm contatado, Guilherme, por exemplo, o governo federal, o Congresso, para apresentar essas ideias de vocês e mostrar, então, quais são os pontos que devem avançar nessa reforma, se a reforma realmente for para frente? A gente está em contato constante com o Congresso, a sociedade civil organizada está muito empenhada nessa discussão, uma discussão muito estruturante, e as nossas vidas dependem dela, porque a qualidade de vida está intimamente, diretamente ligada à qualidade do serviço público, né? 83% das crianças em ensino fundamental estão em escolas públicas, 75% da população não tem nenhum seguro de saúde, então está inteiramente nas mãos do SUS, e mesmo quem tem seguro de saúde toma vacina do SUS, se tiver um acidente, desejando que isso não aconteça, vai parar num hospital público. Então, nossa vida depende de serviço público, e os lugares bacanas de se viver têm serviço público muito bom.
A gente está em contato com o Congresso, a gente parabeniza o presidente da Câmara, o Mota, chamou essa discussão, colocou um prazo difícil, o deputado Pedro Paulo foi lá, coordenou um grupo de trabalho, entregou 500 páginas, é um belíssimo começo de discussão, não se fala em vilanização do serviço público, não se fala em ir atrás, em falar que serviço público é ruim, isso não é uma discussão boa, porque serviço público é bom, os países ricos têm bons serviços públicos, a Austrália começou uma reforma no serviço público dela em 1970 e teve o maior crescimento de um país na história mundial. Foram 27 anos de crescimento constante, que só acabou com a Covid. A Suíça tem um serviço público espetacular, a Alemanha tem um serviço público espetacular, é a segunda maior produtividade do mundo, pede para os Estados Unidos, que também tem um serviço público muito, muito, muito competente. E aí aproveito para perguntar, inclusive, o quanto que vocês acham que alguns pontos do texto podem ter algumas resistências. Por exemplo, supersalários. A gente sabe já Sim. historicamente que a tendência é uma resistência maior no Congresso. Eu queria entender justamente como que vocês enxergam essas discussões e o que vocês estão conseguindo já acompanhar a partir desse diálogo que vocês têm com o Congresso. A gente entende que tem uma resistência ao supersalário, sim. Quem recebe supersalários são menos de 1% dos servidores públicos. Essas pessoas são muito poderosas e são pessoas que devem ser encaradas. Essas pessoas não têm legitimidade para falar que merecem um supersalário. O teto constitucional no Brasil é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje é de R$ 44.000. O salário do ministro do Supremo Tribunal Federal em Portugal é de R$ 33.000. Portugal é quase 3 vezes mais rico que o Brasil em termos per capita. Então, o Brasil não está pagando mal os seus servidores públicos. O que a gente precisa é que essa casta de 1%, menos de 1%, de pessoas que trabalham em governos, que recebem salários acima do teto constitucional e que estão queimando o filme de serviço público pelo Brasil, quer dizer, porque a gente não cansa de ouvir falar mal de serviço público e gente que ganha demais trabalha de menos, essa não é a verdade. O serviço público, em média, é uma senhora negra que trabalha no município e que recebe, em média, R$ 3.300. 61% dos servidores públicos estão em municípios. E os municípios são onde se dão a maior parte dos serviços diretos ao cidadão. E a gente tem que proteger e valorizar estas funções, assim como as funções estratégicas. Advogados gerais da União, promotores, juízes, as pessoas são muito, muito importantes. Mas de maneira alguma, em nada se justifica receberem R$ 300.000 no mês, como acontecendo 2 vezes esse ano, para advogados públicos, através de um fundo que foi criado, privatizado, um fundo público de dinheiro de R$ 11 bilhões, que foi privatizado de uma maneira irregular, numa pressão ali em 2015. Isso daí é absolutamente errado, esse fundo hoje tem R$ 11 bilhões e isso é irregular e tem que ser combatido. Vamos atrás dessas deficiências e ineficiências do serviço público brasileiro e vamos pegar um pouco de dinheiro para o Brasil ter mais dinheiro para investir, ter mais capacidade produtiva e gerar produtividade, que é a chave para o crescimento. A gente percebe que, eventualmente, alguns textos acabam desidratados, né, durante todo o processo de tramitação no Congresso, isso faz parte. Vocês acreditam que, no momento da tramitação, levando em consideração que a reforma administrativa é um projeto praticamente pessoal do deputado e presidente da Câmara, Hugo Mota, eu queria até entender como é que você enxerga essa possibilidade de desidratação, se faz sentido, o importante é ter a reforma administrativa ou ter uma reforma administrativa realmente robusta e que acabe colocando todos os pontos necessários. Olha, o texto do deputado Pedro Paulo é um belíssimo começo de discussão. Agora a gente tem que ir para uma discussão com especialistas e os legítimos representantes da sociedade, que são os políticos eleitos. Eu entendo que há resistências dos supersalários, estão tentando melar essa grande oportunidade de transformação do Estado brasileiro em um Estado mais efetivo, mais competente, mais eficiente. A gente tem que deixar claro quais são os interesses em jogo aqui, e deixar claro quão importante essa reforma e quão bom é esse ponto de partida do texto do deputado Pedro Paulo, que tem inúmeros avanços, coloca resultados e metas para que todo mundo que trabalha no setor público saiba o que tem que fazer de manhã, assim como a gente faz em empresas, quer dizer, para trabalhar todo dia, chegar na CNN, você tem que saber o que você vai fazer, como é que você está coordenado, seus colegas têm que saber
o que que você está fazendo. Então, isso é muito importante, né? Criar uma gestão de desempenho, talvez o que pode ser de melhor feito aqui nessa reforma administrativa, que é algo que a gente deve desde 1998, da reforma constitucional que teve do Bresser Pereira no governo Fernando Henrique. A gente está há 35 anos devendo colocar OKRs, KPIs, ou objetivos e resultados chaves no serviço público. Isso vai fazer toda a diferença e só vai criar mais engajamento das pessoas que trabalham em governo e mais reconhecimento para as pessoas excelentes que trabalham em governo. Muito bem, Guilherme César Coelho, fundador da República.org. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre aqui no CNN Money, viu? Obrigado. Obrigada, boa tarde.